Bem, pessoal, aqui estamos de volta para a nossa segunda aula do curso de Hardware, visando ao concurso da Receita Federal. Hardware é o primeiro assunto cobrado, é o primeiro assunto que eu ministro em todos os cursos que eu dou pelo país. E claro, aqui não poderia ser diferente. Nós vamos ver o curso Superinfo inteiro, tá? Eu não sei em quanto tempo, tá? Antes que alguém pergunte, e aí, professor, vai levar quanto tempo? 3 meses, 4 meses, 5 meses? Não sei quanto tempo vai levar para eu mostrar o conteúdo inteiro. Até porque o meu curso completo de Hardware, o meu curso completo de Superinfo para Receita Federal, ele tem 64 horas, tá? É um curso grande. 64 horas vezes 4, nós temos 256 vídeos, se fosse 64 horas vezes 4. Nós vamos ter vários vídeos, não tenha dúvida, né? Eu pretendo colocar aqui, sei lá, talvez uns 8, 10 vídeos por semana, para a gente poder concluir o mais rápido que puder. Mas não vá também achando engraçado que são 256 só, não, porque eu posso aqui usar a carga horária que eu quiser. Eu posso demorar para explicar muito mais coisas, usar uma explicação muito mais detalhada. Então talvez não sejam só 256 vídeos, talvez aí tenha mais do que esse número de aulas aí para terminar, para concluir o curso. Mas eu pretendo sim, respondendo a pergunta da maioria, eu pretendo mostrar o curso completo de informática aqui para a Receita Federal, para que essa matéria não seja mais complicada para vocês, para que essa matéria não seja mais dor de cabeça para ninguém, tá? As pessoas que já assistiram aula comigo nos cursos onde dou aula nas capitais do país, elas sabem que o curso, assim, pelo menos a maioria, ou mentiu para mim ou gostou do curso, né? Então eu espero que você também que não teve oportunidade de assistir aulas comigo presenciais, tenha a oportunidade de acompanhar aqui e entender e não sofrer com isso. Aproveitando já o ensejo, né? Eu estou filmando isso aqui no dia 2 de setembro de 2008, é quando essa aula está sendo filmada. Talvez você esteja assistindo a ela numa outra, com certeza você estará assistindo a ela numa outra data qualquer, não sei se já novembro, não sei se já dezembro. Eu sei que a partir de agora, dia 20 de setembro, segundo a Editora Campos, a 4ª edição do meu livro teórico vai sair. Essa 4ª edição está ideal, perfeita, maravilhosa para a Receita Federal, tem muito assunto, foi muito melhorado o livro. Então, a partir do dia 20 de setembro, agora, a 4ª edição do meu livro teórico vai sair, tá? Informática para concurso, 4ª edição Editora Campos. Vamos voltar aqui para a tela, porque a gente vai continuar de onde a gente havia parado, né? Então a gente vai continuar aqui na tela. O que a gente viu foi o seguinte, a gente viu que o computador tem 4 componentes básicos. A CPU, que é o cérebro do computador, vamos conhecer daqui a pouco. A memória principal, que armazena informações enquanto estamos trabalhando com aquelas informações. Por exemplo, essa tela que você está vendo aí e a minha voz está ouvindo nesse momento estão trafegando pela memória principal, estão na memória principal, tá? As memórias auxiliares, que guardam informações que o micro quer guardar para a posteridade. Então aqui está a CPU, é o cérebro, tá? A memória principal guarda informações apenas enquanto eu estou trabalhando, então guarda informações para agora, tá? A nossa memória auxiliar, que guarda informações para a posteridade, então vou botar aqui, guarda informações para sempre, teoricamente, até você querer apagar. Né? E os nossos dispositivos de entrada e saída, os nossos periféricos, né? Que permitem a comunicação do usuário com a máquina e da máquina com o usuário, tá? Então vamos começar aqui o seguinte. Só falta um componente que eu disse que faltava aqui, que é importante para interligar todos eles. Esse componente é conhecido como barramento. Então existe um componente conhecido como barramento no singular, ou como você queira chamar, barramentos no plural, porque são vários, são estradas, caminhos por onde a informação trafega. Então existem vários barramentos. No seu computador existem diversos barramentos. Esses diversos barramentos vão permitir que os componentes do computador se conectem entre si, fazendo com que haja comunicação que não haveria se eles não existissem, né? Então veja só que engraçado, veja só que interessante, não tendo barramento, né? Note bem uma coisa, a primeira característica sobre barramento que você vai ler, vai entender sobre esse conceito é o seguinte: o barramento é um caminho compartilhado, tá? Essa é a definição básica de um barramento. Caminho compartilhado, ok? Note que todos os componentes estão ligados ao mesmo caminho, todos os componentes estão ligados ao mesmo barramento, certo? Se não houvesse o barramento, a gente teria que fazer mais ou menos o que eu vou dizendo daqui a pouco. O objetivo do barramento, veja só, é um caminho compartilhado, certo? A gente sabe que é um caminho compartilhado.
Por ser um caminho compartilhado, o barramento é conceituado como um gargalo. Repare como não é verdade, se a CPU precisar falar, por exemplo, com a memória principal, a CPU está usando o barramento. Na hora que a CPU está usando o barramento, ninguém mais pode usar. Então, ou seja, vai que um dos dispositivos de entrada, ele queria se comunicar com uma memória auxiliar. Ele não vai poder fazer isso. Enquanto o barramento estiver sendo usado, os sinais elétricos que a CPU está mandando vão basicamente chegar a todo o barramento, certo? Impedindo que o barramento seja usado por outro componente qualquer. Então a questão é a seguinte, é um caminho compartilhado. Então um caminho compartilhado, a comparação que eu faço é um pouco esdrúxula, mas pense no barramento como um banheiro público. É um banheiro público, em dia de feijoada, certo? Você imagina que está todo mundo querendo, só tem um banheiro, né? Só tem aquele componente para ser usado, né? Enquanto um estiver usando, ninguém pode usar mais o banheiro, né? Embora tenha uma fila de gente esperando aqui, embora tenha uma fila de gente passando mal ali, e a situação está ficando feia, né? Mas tem alguém usando o banheiro, então tem alguém usando o banheiro, ninguém mais pode usar. Um barramento é um caminho compartilhado. Se um dos componentes estiver usando o barramento para fazer uma transferência de informações para outro componente, ninguém mais pode falar no barramento. Se você quiser usar aquela máxima que existe popular, né, quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. No barramento a ideia é mais ou menos essa. Então quando um componente está falando no barramento, todos os outros componentes vão estar escutando, é o jeito. Então, o barramento, essa é a definição do barramento. Mas, aí volto a salientar, se não houvesse barramento, haveria necessidade de fazer um caminho mais ou menos assim. Da CPU para a memória principal tem que ter um caminho específico. Da CPU para as memórias auxiliares tem que ter um outro caminho específico. Da CPU para cada um dos dispositivos de entrada e saída, não só para o grupo, mas para cada um dos dispositivos de entrada e saída tem que ter um caminho específico, né? Ah, mas e do dispositivo de entrada e saída? Para a memória principal também tinha que ter um caminho específico. Do dispositivo de entrada e saída para as memórias auxiliares tinha que ter um caminho específico. E só para finalizar, para não deixar barato, da memória principal para as memórias auxiliares deveria haver um caminho específico também. Então, ou seja, seria muito complicado fazer a conexão dos componentes através de conexão ponto a ponto. É como a gente chama isso aqui. Existe uma diferença entre barramento, que é um caminho compartilhado, todo mundo usa, não ao mesmo tempo, mas todo mundo pode usar o mesmo caminho, certo? E caminho dedicado, ou ponto a ponto. Então, dedicado, tá? Dedicado, certo? Existe a diferença entre esses dois conceitos. Um barramento é um caminho que todo mundo usa, o mesmo caminho todo mundo usa. Caminho dedicado é um caminho específico criado entre dois componentes. Então, só aqueles dois componentes vão usar aquele caminho. Só que para você fazer uma estrutura de um computador com diversos caminhos dedicados, você criaria uma estrutura muito complexa de manter, muito complexa de fabricar. Então a função do barramento, mesmo sabendo que o barramento é um gargalo, mesmo sabendo que o barramento, e se eu tivesse só ligação de caminho dedicado, com certeza o meu computador seria mais rápido. Com certeza, o nosso computador seria mais rápido. Mas é muito complexo fazer isso. Então a função do barramento é muito simples. Simplificar o projeto dos computadores. Os computadores ficam mais fáceis de fazer, mais fáceis de projetar, mais fáceis de expandir graças à existência de barramentos. Então a ideia é fazer o micro ser uma coisa prática, fácil, simplificada, mesmo que isso sacrifique um pouquinho a velocidade que o meu micro poderia ter. Pensaram na ideia de barramento há muito tempo. A ideia de barramento existe há bastante tempo, desde a década de 40 se pensa em barramento, só que a ideia de barramento só veio ser posta em prática alguns anos depois, e já com os nossos micros atingindo aí o status de PC, de computador pessoal, tá? Então a ideia dos barramentos é simples, simplificar o projeto, a forma de fabricação, simplificar os computadores, e aí com isso a gente ter computadores mais acessíveis, né? Os preços dos nossos computadores, em parte, diminuíram bastante, porque a criação dos barramentos fez com que o projeto ficasse mais simples, mais barato e mais popular para a gente, com certeza, tá? Mas esse é o projeto dos nossos computadores, dos nossos PCs. Nossos PCs são assim. Existem alguns computadores que não utilizam barramentos de forma tão comum como a gente usa, nossos micros usam, né? Vamos saber quem é quem, né? Quem é quem, vocês vão acompanhar aqui. Quem é a CPU? O que é exatamente a CPU? Como eu disse, a CPU é um circuito eletrônico do tamanho de uma bolacha creme crack. Está aí uma CPU.
A CPU também recebe o nome de microprocessador. Na verdade, CPU é um conceito. CPU é apenas um conceito, tá? Então o nosso micro vai ter um componente que atuará como CPU. É como se isso aqui fosse um título de nobreza, tá? CPU é apenas um conceito teórico. Na prática, hoje, quando se compra um computador, o que merece ser chamado de CPU é esse circuito eletrônico aqui. Ele merece ser chamado de CPU. Ele é chamado oficialmente de microprocessador. Então, o microprocessador, que é o nome desse circuito que vocês estão vendo aí na foto, ele atua num computador como se fosse a CPU, tá? Não quero levar também a discussões vãs, discussões que fazem a gente perder tempo, mas CPU e processador não são a mesma coisa. CPU e microprocessador não são a mesma coisa. A questão é que nas provas também eles confundem bastante, né? Acerca do microprocessador, vírgula, também conhecido como CPU, vírgula, julgue os itens a seguir. Então isso quer dizer, pra gente não importa se eles são diferentes, não importa o sexo dos anjos pra gente, o que importa é que na prova eles vão tornar esses dois termos sinônimos, tá? Então, vamos lá para a próxima. Quem é a memória principal? As memórias principais no nosso computador são vendidas na forma de pequenas plaquinhas, conhecidas como pentes de memória, tá? Então, os pentes de memória são pequenas plaquinhas onde os circuitos existem, tá? O nome disso aqui é pente. O nome disso aqui é pente. A memória em si está aqui, ó. Então, esses circuitos que aqui se encontram são exatamente a memória. A memória principal é feita na forma de circuitos de memória RAM. Então, esses circuitos que estão presos nessa plaquinha são circuitos feitos de um tipo de memória chamado memória RAM, certo? Todos esses circuitos aqui. Então, lembre-se bem, isso a gente vai discutir mais adiante, quando estiver mergulhando mais na memória, mas a gente vai discutir que a memória em si é o chip. Esse chip é a memória. Esse chip aqui é a memória, tá? Memória RAM. O pente é apenas a plaquinha, é apenas a placa de circuitos onde esses circuitos de memória vão ficar localizados. E existe uma diferença grande existe uma diferença de conceito que nós vamos avaliar quando estivermos estudando mais memória principal, entre memória RAM, entre memória e pente. É um conceito bem diferente. Mas lembre-se, quando você compra a memória principal para o seu computador, essa memória principal é vendida na forma de pequenas plaquinhas conhecidas como pentes de memória. O termo pente não é aceito por alguns autores. Alguns autores não gostam do termo pente, então preferem chamar de módulo de memória. Então pode ser que alguém apareça para você reclamando que o termo pente é errado e bote o termo módulo no lugar. Portanto, módulo de memória é o nome oficial desse pente, dessa plaquinha aí que a gente costuma chamar no dia a dia da gente de pente, certo? Então isso é a memória principal dos nossos computadores. Vou chamar a câmera aqui para mim um pouquinho. Bom, a gente viu a CPU, né? Discutimos a ideia do barramento, vimos agora o que é a CPU exatamente e vimos o que é a memória principal. Nós vamos finalizar essa aula por aqui, né, nesse momento, para depois a gente ainda falta ver na foto, né? Ainda falta ver as memórias auxiliares e falta ver também os dispositivos de entrada e saída, tá? Mas na próxima aula a gente continua com isso. Um abraço.